Bom dia para todo mundo. Começa mais uma semana de leitura da palavra. Estamos avançando a largos passos na leitura da palavra, na leitura da Bíblia. Como é bom a gente estar reunido aqui. Que Deus possa abençoar o teu dia, que a glória de Deus venha sobre ti. Estamos vindo de um final de semana muito abençoado, de cultos muito abençoados. Na sua igreja, espero que você tenha recebido muito de Deus. Nós vivemos um fim de semana sobrenatural na Conectados, desde sexta-feira no culto de mulheres, sábado nos cultos de adolescentes, jovens, culto de homens, domingo 2 cultos. Foi bênção demais o que a gente viveu, ainda estamos meio aleluiados aqui com tudo que a gente viveu no final de semana. Me diz aí, escreve aí como foi o fim de semana na tua igreja, como foi o fim de semana cultuando, ou se você esteve conosco online na Conectados de alguma forma assistindo nossos cultos. Que bênção de Deus foi aquilo que a gente viveu, porque é bom depender de Deus, é bom viver na glória de Deus, é bom ver naquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus possa abençoar a tua semana, que você seja cheio da presença, da glória, da unção do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. É isso aí, estou escrevendo que é a pré-conferência da Conectados, realmente. Foi mais ou menos isso que aconteceu, cultos de pré-conferência. A gente já está vivendo uma atmosfera de conferência, porque esse mês que está entrando agora, maio, vai ser o mês da nossa conferência Conectados. Que bênção! Glória a Deus, gente. Vamos nessa? Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha. Olha lá, culto abençoado na minha igreja, que bênção, que bênção. Várias pessoas relatando aqui o fim de semana que tiveram. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Pai, vem sobre as nossas vidas agora em nome de Jesus Cristo. Consagra essa semana a Ti, meu Deus, que nós possamos ouvir de Ti, ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós, meu Deus. Fala conosco, abre o nosso entendimento hoje aqui nas Escrituras e nos prepara para receber de Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Vamos nessa? Dia 71 de 100. Dia 71 da leitura da palavra, hein? Isso quer dizer, então, que faltam 29 dias para terminarmos. Que bênção de Deus! O quanto a gente está avançando na leitura bíblica. Vamos continuar a leitura de Ezequiel, esse profeta que está entre os profetas maiores, um profeta que foi levado ao cativeiro da Babilônia, e de dentro do cativeiro, Deus está dando a ele visões. Nós já tivemos diversas visões que ele mostrou de como Deus ia julgar as nações, e por último ele está mostrando como Deus vai julgar a Gog. Gog e Magog. Gog é o líder de uma região chamada Magog, que não existe até hoje, mas é uma região que mostra os inimigos do povo de Deus. Há um sentido escatológico. Escatologia é o estudo do tempo do fim. Então, há paralelos do livro de Apocalipse, que a gente pode ver, paralelos de Apocalipse capítulo 20, que a gente pode ver em Ezequiel. Ele está vendo um povo que vai atacar Israel, mas o próprio Deus vai fazer com que esse povo caia. Olha lá, a queda de Gog, ele representa o inimigo. Eis que sou contra ti, capítulo 39, versículo 1. Ó Gog, príncipe de Ros, far-te-ei que te volvas, te conduzirei, te farei subir dos lados do norte, te trarei dos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, ou seja, tirarei a tua força. Farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor. Meterei fogo em Magog, nos que habitam seguros nas terras do mar. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Eis que vem dias e se cumprirá, diz o Senhor, e este é o dia que eu tenho falado. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os pavés, os arcos, as flechas, os bastões de mão, lanças, farão fogo com tudo isso por 7 anos. 7 anos pode indicar um símbolo de tempo final, um símbolo de batalha final. Quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai ver isso. É uma linguagem figurativa. Não trarão lenha do campo, nem cortarão os bosques, mas com as armas acenderão fogo. Ou seja, as armas que viriam contra Israel, elas se tornarão instrumentos de sustento para Israel. Isso que ele está mostrando. Naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Ele vai morrer ali. Sepultarão a Gog e todas as suas forças. Eles chamarão Vale das Forças de Gog. Ele está descrevendo uma batalha final. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Isso vai ser memorável o dia que eu for glorificado, diz o Senhor. Estou no versículo 13 do capítulo 39. Ele está mostrando então uma nação que invade Israel, mas que vai ser julgada pelo próprio Deus e vai perder. Neste dia, diz o Senhor, versículo 17, diz às aves de toda espécie, diz a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde,
Ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que oferecerei, sacrifício grande. Comereis a carne dos poderosos, beberei o sangue dos príncipes da terra. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis gordura até vos fartastes. A minha mesa vos fartareis. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre ela tiver descarregado. Então, a mão de Deus vai intervir para proteger Israel. Deste dia em diante, versículo 22, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Há uma esperança para Israel. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram para o exílio. Mas, agora, versículo 25, tornarei mudar a sorte de Jacó. Me compadecerei de toda a casa de Israel, porque zelo e terei zelo pelo meu nome. Esquecerão da sua vergonha, da perfídia que se rebelaram contra mim, para habitarem seguros na terra, sem haver quem os espante. Deus vai cuidar de Israel. Está falando da volta do exílio, mas está falando de uma redenção eterna. Versículo 28, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem os que eu fiz ir para o cativeiro entre as nações, eu os ajuntar de novo à sua terra, e lá não deixarei nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. O templo de Salomão foi destruído, primeiro templo. Ele foi reconstruído, segundo templo. Na história ele já foi destruído de novo. Então hoje, quando você vai a Israel, não tem templo de Salomão. Tem o que se entende ter sido a única coisa que restou do período original, que é um pedaço do muro, que em Israel, em Jerusalém, é muito conhecido como o Muro das Lamentações. Aquele pedaço de muro se tornou local sagrado, por se entender, sagrado para a religião judaica e sagrado para muitas religiões do mundo todo, inclusive, por entender-se que é o que sobrou daquele período do muro do que seria o templo, do complexo do templo. Já não há, então, templo em Israel construído. Só que Ezequiel está vendo um novo templo. Ele está vendo a visão de um templo a ser construído. Um terceiro templo a ser construído. E há algumas visões, então. Há pessoas que entendem que este templo pode ser escatologicamente um templo que será construído fisicamente, ou então que se está falando de um templo na Nova Jerusalém, no local que Deus nos levará para a sua presença, quando ele retornar em glória. O fato é que o mesmo Ezequiel que foi levado a uma visão do templo, lembra que a gente já leu? Que cavou um buraquinho na parede, viu o que se fazia nas trevas e viu nas trevas as escondidas no templo, e viu a glória indo embora do templo. Agora, depois que Deus derrota Magog e Gog, Gog e Magog, né? Gog o líder e a região Magog, depois que ele derrota isso, ele está vendo um templo sendo construído. E o capítulo 40, 41, 42 vai mostrar as especificidades da construção desse templo. Ele é bem menos descritivo do que a explicação do templo do tabernáculo de Moisés, bem menos descritivo do que a descrição do templo de Salomão. Mas ele está vendo um templo. Tem até um desenho aqui, um esqueminha na minha Bíblia que eu vou mostrar para você. Então, capítulo 40, versículo 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como um edifício de cidade para o lado do sul. Ele está vendo uma construção. Ele me levou para lá. E eis um homem cuja aparência era de bronze, estava de pé na porta, tinha na mão um cordel de linho e uma cana para medir. Está para medir. Um construtor. E ele disse, filho do homem, vê com os olhos, ouve com os ouvidos, põe no coração que eu vou te mostrar. Porque para isso você foi trazido aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo que você está vendo. Há um templo ali. E é um paralelo que, como João em Apocalipse 21 e 22, tem um anjo que mostra a Nova Jerusalém para João, tem um anjo mostrando o novo templo para Ezequiel. E eu vi um muro exterior que rodeava toda a casa, na mão do homem que tinha uma cana para medir. Aí ele começa a falar as medidas. Eu vi a porta, eu vi o vestíbulo da porta, eu vi tudo. Ele vai começar a mostrar todos os descritivos do templo. Olha, e aí eu quero te mostrar algumas características, tá? Então, esses capítulos que fecham Ezequiel descrevem um novo templo e uma nova ordem de adoração para Israel. Então, ele está restaurando o templo, restaurando a liturgia, restaurando a adoração. O mais importante é o nome que ele vê no templo. O Senhor está ali. O Senhor está ali. É o nome que ele vê no templo.
O Senhor está ali, nunca mais haverá falta da presença do Senhor, nunca mais haverá falta da presença de Deus. É nitidamente um paralelo quando a gente chegar em Apocalipse 21 e 22, lá nos últimos 2 capítulos da Bíblia, a gente vai lembrar das visões que Ezequiel teve. Assim como João teve um anjo para mostrá-lo, Ezequiel está tendo um anjo para mostrar. Uma comunidade que agora vai começar a adorar de forma correta. A descrição é semelhante ao templo de Salomão, que Ezequiel tinha visto antes, mas agora é um templo perfeito. Ezequiel, por exemplo, descreve 2 semelhanças com o Apocalipse. Primeiro, ele vê águas que saíam debaixo do templo, que rapidamente se transformavam num rio, muito profundo para se atravessar. Assim como o Apocalipse, a palavra vai mostrar que do rio e do cordeiro flui um rio. Perdão, do trono e do cordeiro flui um rio. Apocalipse fala isso. Então ele começa a mostrar. E aí, se você colocar o templo de Ezequiel, talvez em algum Google Imagens da vida aí, você vai ver a figura do templo. Mas eu coloquei aqui, ó, ou na minha Bíblia tem o desenho desse templo, ó. É mais ou menos assim, ó, tá vendo? Ele é de dimensões iguais, ele é quadrado, ele é quadrangular, a forma de desenho desse terceiro templo, tá? A forma dele ser quadrangular tem algumas especificidades e alguns significados. Primeiro, todo é igual. Há igualdade, não há disformidade, há unidade, há unificação. O mais importante do templo, então, não é entender se ele é uma visão literal de um templo que fisicamente vai ser construído, ou se ele é uma visão simbólica e escatológica. Ele está falando de uma nova Jerusalém. Apocalipse vai nos mostrar essa visão escatológica. O templo restaurado, então, não é somente um projeto. No meu entendimento, ele é uma visão que enfatiza pureza e a vitalidade espiritual, o renovo espiritual do local que Deus escolheu para adoração, onde todos vão adorar. Não é uma ocupação terrena ou física, mas é uma verdade que se encontra nos novos céus e na nova terra, numa nova cidade, onde o Senhor está ali e Deus vai habitar no meio do seu povo. Então, não dá tempo de entrar sobre isso, mas há muitas linhas teológicas, escatológicas. Algumas que mostram que, historicamente, que já há até projetos para a construção de um terceiro templo em Jerusalém. Projetos físicos mesmo. Que há projetos hoje que estão se preparando para se construir um templo. Que já estão separando os animais para o sacrifício. A ovelha e o carneiro vermelho que precisa para o sacrifício. Depois, quando chegar em Apocalipse, eu vou te explicar tudo isso. Mas há projetos literais para um terceiro templo. Isso mostra que a visão de Ezequiel vai acontecer. E essa visão é para os tempos do fim. Agora, se esse templo vai ser edificado na terra, ou se ele é um templo celestial, e só a escatologia, só os tempos do fim vão dizer. Então depois você vai ler o capítulo 40, 41 e 42, ele está mostrando as medidas do templo. Então às vezes você lê e fala, cara, não estou entendendo nada, mas ele é o anjo fazendo um tour com ele, um tour 3D, para ele ver as dimensões do templo. Depois que ele vê o templo sendo edificado, versículo 43, versículo 1, perdão, do capítulo 43, lembra que ele tinha visto a glória indo embora? Agora ele está vendo a glória voltando. Então, o homem me levou para a porta, deixa eu ler o último versículo do capítulo 42, porque o 40, 41 e 42 são medidas do templo, daquela construção que eu já te mostrei. Mas olha o que ele diz, por que o templo existe? Mediu pelos 4 lados, havia um muro ao redor. Lembra que eu te falei que ele tem uma forma de quadrado? Para fazer separação entre o santo e o profano. O templo separa o que é santo do que é profano. O templo é a nossa separação. Há muitas figuras aqui. Jesus Cristo é o nosso templo. Ele tabernaculou entre nós. Ele habitou entre nós. Ele montou o seu templo entre nós. Ele faz separação do que é santo e profano. Mas o que ele está dizendo no final dos tempos, vai poder separar o joio do trigo, vai poder separar o que é santo e o que é profano. Então, depois que ele vê isso, capítulo 43, versículo 1, o homem me levou à porta que olha para o Oriente, novos começos, recomeço. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. E a sua voz, obrigado, a produção chegou com uma aguinha, ou com chá, aleluia, queimei meus dedos, com chá, com uma xícara. Você não falou nem bom dia aqui, pastora Mila, diga um bom dia. Já saiu, já nem me ouviu, fala um bom dia alto. Aí, ó, diga... Bom dia. Isso, fala mais alto pra galera te ver. Te ver não, te ouvir. Como é maravilhoso ter uma ajudadora, né? Ela já me viu meio rouco aqui, fim de semana, essa última semana de 5 dias preguei 8, tô brincando, mas preguei demais.
Ela já viu minha voz aqui, já me trouxe um chazinho quente. É ajudadora, mulher virtuosa, quem achará? Eu encontrei. Glória a Deus. Voltando aqui. Então, a glória está voltando para o templo. A glória vinha, a sua voz era como um ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da glória. Lembra que a glória tinha ido embora, deixando o templo lá em Ezequiel 10 e Ezequiel 11? Agora no capítulo 43, ele está vendo a glória voltando. A presença de Deus voltando. Versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta. O Espírito me levantou, me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor enchia o templo. Isso é maravilhoso. Uma glória que tinha ido embora, agora está indo de volta. Então ouvi uma voz que me dizia, versículo 7, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem nele, nem os seus reis, com suas prostituições, cadáveres, etc. Ou seja, agora esse templo será um templo onde a minha presença estará, e não haverá mais profanação do meu templo. Ele não só restaura o templo, como ele está restaurando o sistema litúrgico de adoração. Então ele vai mostrando, agora tem um altar de holocaustos. Tu, filho do homem, mostra a casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades, meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo que praticavam, faz-lhes saber a planta desta casa, seus arranjos, suas saídas, suas entradas, suas formas, seus estatutos. Esta é a lei do templo, que vai estar em cima do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. Esta é a lei do templo. Essas são as medidas do altar. Ele vai mostrando qual é o altar. Constroem um altar e consagram um altar. Nesse dia, vocês vão derramar sangue sobre o altar. Os sacerdotes e os levitas vão fazer. São a descendência de Zadok, a casa sacerdotal, que vai se levantar para reconsagrar o templo, que vai colocar sangue sobre o altar, que vai consagrar de novo tudo. Além disso, ele vai reformar o ministério do templo. Capítulo 44, ele me fez voltar para o caminho e disse, filho, esta porta permanecerá fechada. Oh, meu Deus do céu. Então me fez voltar para o caminho, na porta do santuário. Eu vi uma porta fechada. E disse, essa porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela. Porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer pão diante do Senhor. Se você vai nas muralhas de Jerusalém hoje, tem uma porta fechada lá, uma das muralhas. Porque eles realmente creem, e a Bíblia diz, não é eles que creem só, que o Messias para nós já veio. Mas para eles, o Messias quando vier vai entrar por aquelas portas. Para nós, quando Jesus Cristo voltar, ele vai entrar para reinar, ele vai passar ali. Oh meu Deus do céu, ele está dizendo ali, depois, o homem me levou pela porta do norte e disse diante da casa, olhei, a glória do Senhor enchia a casa do Senhor e eu caí com o rosto em terra. E ele disse, essas são as determinações a respeito da casa do Senhor, todas as leis a respeito dela. Nota bem, quem pode entrar no templo, quem deve ser excluído do santuário. Em Apocalipse a gente vai ver com calma esse novo céus, essa nova terra, esse novo templo. Ele está mostrando tudo, e aí, como ele vai restaurar o sacerdócio, como impurezas não vão entrar mais ali. Não se chegarão a mim, versículo 13, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, e as abominações que cometeram. Está mostrando que os estrangeiros não vão entrar, os incircuncisos não vão entrar, que não tem aliança com Deus não vai entrar. Ele está restaurando o ministério no santuário. Ele está restaurando o dever sacerdotal, a consagração dos sacerdotes. Olha o que ele diz no versículo 15, os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, chegarão a mim para me servirem. Entrarão no meu santuário, se chegarão na minha mesa. E será que quando entrarem pelas portas do átrio, usarão vestes de linho? Não se porá lã sobre eles. Quando servirem nas portas do interior do templo, está vendo uma restauração, um sacerdócio restaurado. Nenhum sacerdote, versículo 21, beberá vinho quando entrar no santuário. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Farão discernir entre o imundo e o limpo. Ele está mostrando um tempo de restauração. Então o templo está construído, a glória está voltando para o templo, ele restaurou o ministério do santuário, só os sacerdotes entram, ele está restaurando o sacerdócio. No dia em que ele entrar no lugar santo, no ato interior para ministrar no lugar santo, apresentará a oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Ele está mostrando um sacerdócio restaurado. Ele está mostrando as terras sendo redistribuídas.
Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Eles não vão ter posse em Israel, porque eu sou sua possessão. E aí, a oferta de manjares, oferta pelo pecado, pela culpa, eles comerão. E o melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie, toda oferta serão do sacerdote. O sacerdote recebia uma primícia, então, ali, naquela época. Também as primícias, as primeiras das vossas colheitas, darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Ele está falando de sacerdotes que trabalhavam voluntariamente ali, que não tinham porção de herança, e o povo, é a lei desde Moisés, dava as primícias das suas colheitas, das suas produções, para o sacerdote. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesmo, que mesmo já morrido ou tenha sido dilacerada. Eles trabalharão de forma consagrada, está restaurando o sacerdócio. Capítulo 45, ele continua mostrando como o templo vai ser restaurado. Quando você repartir a terra por sortes, em herança, como a terra vai ser restaurada, fareis uma oferta ao Senhor. O santuário vai ter as medidas específicas, versículo 2 e 3. E esse santuário será lugar santo na terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas, como lugar santo, pertencerá ao santuário. Ele vai estar reconstruído. Restaurou o templo, restaurou o ministério do templo, restaurou os sacerdotes. Agora vai mostrar qual é o dever dos juízes, dos magistrados. Assim do Senhor Deus, basta, príncipes de Israel. Afastai a violência, a opressão, pratiquem juízo e justiça, tirai vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tenham balanças justas, efa justo, bato justo. Ele está falando para... Lembra que ele está no cativeiro, ele está mostrando, gente, vamos agora julgar com justiça. Vamos julgar com equidade, os juízes agora vão agir de forma justa. Esta oferta que vocês vão fazer, vocês vão trazer ofertas novas, todo o povo fará contribuição, versículo 16, para esta oferta ao príncipe em Israel. Vão fazer ofertas no ano novo. Vão voltar a celebrar a Páscoa. Versículo 22, o príncipe no mesmo dia proverá um novilho de oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor. Vão fazer uma nova Páscoa a Deus. Vão fazer as novas festas de novo, os sábados, as festas de lua nova. Eles estão se realiançando com Deus pós-cativeiro. Ele está profetizando isso que vai acontecer. Vão instruir exatamente como que as ofertas vão ser feitas. Quando vier o povo da terra, versículo 9 do capítulo 46, nas festas, aquele que entrar pela porta para adorar, entrará pela porta norte, sairá pela porta sul, pegará as suas ofertas e o que puder dar de cordeiro, de azeite, preparará um cordeiro de um ano sem defeito, apresentará holocausto ao Senhor. Ele tá mostrando como o povo ia voltar a ter aliança com Deus. Lembra que é um povo que está no cativeiro porque tinha se esquecido da sua aliança com Deus. Ele está mostrando, vocês vão trazer o princípio mais uma vez. A essência não é entender o protocolo de voltar a sacrificar. Até porque Cristo hoje é o nosso Cordeiro Pascal, ele é o nosso sacrifício. Perdão o barulho aí desse chá maravilhoso que me deram. Chá maravilhoso aqui em Pastora Mila Parente. Tô sentindo aqui o gengibre bombando na garganta. Glórias a Deus. Então, nossa frase de hoje é mergulhe profundo. Porque depois que ele vê o templo construído, a cidade, o inimigo derrotado, o templo reconstruído, a cidade restaurada, o sacerdócio restaurado, o sistema litúrgico de ofertas restaurado. Então, ele me fez sair daquele local e voltei para a entrada do templo. E do templo saíam águas de debaixo dele, para o oriente, porque a face dava para o oriente. Águas que vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele está vendo águas que fluem do templo. Apocalipse vai mostrar que templo é esse, mais especificamente. Porque do trono e do cordeiro flui um rio. Ele viu e aquele homem estava para medir, começou a olhar e me fez passar naquele rio que estava saindo do templo. Primeiro ele me fez passar pelas águas e as águas me davam no tornozelo. Depois ele me fez passar, as águas me davam nos joelhos. Depois as águas estavam nos meus lombos. Depois, versículo 5, já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Quantas pregações já ouviu sobre isso? Mergulhe profundo. O que ele está dizendo é, a glória de Deus não é para ficar no nível tornozelo, artelho, que eu posso caminhar livremente, joelho, lombo. Rio de Deus é para eu mergulhar de forma profunda.
Essas águas são conhecidas como as águas purificadoras, as águas de purificação, as águas de renovo, que fluem do templo, que fluem do Cordeiro. Mergulhe profundo. É o que nós estamos fazendo aqui há 71 dias, mergulhando profundo na palavra. Este rio, ele estava no templo, Deus levou para a porta do templo, ele está vendo o rio. Deus diz, mergulha no rio, agora ele já está no curso do rio. E Deus o tira e coloca na margem do rio, versículo 6. Quando eu estava na margem do rio, eu vi grande abundância de árvores de um lado do outro. Esse rio trouxe abundância. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas vão ficar saudáveis. O Mar Morto vai voltar a produzir vida. São sinais escatológicos. Começa a pesquisar um pouquinho aí nos Googles da vida, para você ver se já não está tendo alguns indícios de que a região próxima ao Mar Morto está começando a brotar vida novamente. São sinais, gente. Meu Jesus amado, são projetos de tempo, são sinais. Quando a gente chegar em Apocalipse, eu vou mais fundo nisso. Ele está dizendo, esse rio vai trazer vida, até o mar que é mais morto vai voltar a viver. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá. Por onde quer que passar o rio, haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão viver saudáveis o mar. Tudo viverá por onde passar esse rio. Tem uma famosíssima música, né? Composta, imagino que por Ana Paula Valadão e Diante do Trono. Existe um rio e por onde esse rio passar, tudo transforma. E lembra que o refrão diz, eu quero beber desse rio? Não tenho dúvida, eu acho que o nome da música é até Águas Purificadoras. Não tenho dúvida que foi inspirada neste capítulo de Ezequiel, que mostra que nós temos que mergulhar nesse rio, e onde esse rio passa, ele vai trazer saciedade, ele vai trazer vida, ele vai trazer alimento. Junto ao rio se acharão pescadores, e se acharão peixes de todas as suas espécies. Junto ao rio nascerá toda sorte de árvore. Não, a folha não vai ficar murcha, não vai faltar o seu fruto, nem as suas colheitas. Produzirá novos frutos, porque as águas saem do seu santuário. O seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. Que restauração é essa? Ele tá no cativeiro, na Babilônia. Ele está vendo o templo reconstruído, o sacerdócio renovado, a glória entrando no templo, e um rio que flui trazendo vida. A terra de Israel sendo redistribuída. Ele vai inclusive mostrar as fronteiras de Israel sendo redistribuídas de novo. Isso era muito maravilhoso para um povo que achou que tinha perdido tudo, que Jerusalém só estava destruída. Ele vai terminar o seu livro de profecia no final do capítulo 47 e 48, mostrando as novas fronteiras de Israel, como ela vai ser redistribuída, todos os limites sendo distribuídos mais uma vez. A visão de Ezequiel, então, é de uma terra restaurada. É das fronteiras da nação sendo restauradas. E Israel sendo restaurada mais uma vez. A visão final é de restauração. Não importa se você esteja vivendo cativeiro, a visão final é de restauração. A visão final é de reconstrução. Mergulhe profundo. Esta é a nossa frase de hoje. Mergulhe profundo naquilo que Deus tem para você. Já vimos então um profeta chamado Ezequiel que foi para o cativeiro e dentro do cativeiro teve visões. Agora nós vamos entrar de forma mais profunda, porque você lembra que no cativeiro, primeiro foi levado, na primeira leva do cativeiro foram levados os nobres, a esperança de futuro de Israel, os príncipes, os mais formosos. Nós vamos ler agora o relato de um desses jovens. Um desses jovens que foi levado para o cativeiro babilônico, porque certamente era pertencente a uma das famílias mais nobres em Israel, em Judá. Estou falando de um adolescente que foi deportado para a Babilônia aproximadamente no ano de 605 a.C. E lá na Babilônia viveu mais de 60 anos. Mas não se corrompeu na Babilônia. Pelo contrário, foi usado por Deus para transformar e impactar o sistema babilônico. Eu estou falando de um profeta que talvez você conheça muito, que é o profeta Daniel. Nós vamos começar hoje a leitura do profeta Daniel. A importância de Daniel foi tão confirmada que o próprio Jesus menciona Daniel em Mateus capítulo 24, versículo 15. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. O que tem que trazer atenção à história de Daniel é sua consagração inabalável
no meio da Babilônia, ele se consagrava e era leal a Deus e ao povo de Deus. Isso comprova fortemente que é possível ter aliança com Deus independente do cenário que você esteja. Juntamente com estão os milhares cativos de Judá, ele foi levado para a Babilônia, como já te disse, entre 605 e 582 a.C. Tudo foi levado, até os tesouros de Salomão, os tesouros do palácio, e os nobres foram levados. Por causa da sabedoria que Daniel tinha e do conhecimento que ele tinha, e possivelmente de sua boa aparência, 4 jovens foram selecionados para ficar junto no programa de treinamento do rei Nabucodonosor na Babilônia. Daniel está entre eles. Só que tem algumas coisas, devido ao seu caráter excepcional, Daniel e os seus 3 outros amigos, Ananias, Misael e Azarias, decidiram não se contaminar com a Babilônia. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles vão receber nomes babilônios, nós vamos ler aqui na história, mas esses seus amigos então decidem não se contaminar com a Babilônia. E nós vamos ver o quanto Deus vai usar esses jovens, e principalmente esse jovem Daniel, de forma tão sobrenatural. Daniel então poderia dividir esse livro em 3 partes. Primeira parte é a introdução à pessoa de Daniel, capítulo 1, e toda a sua interpretação profética. Do capítulo 1 até do capítulo 2 até o capítulo 7, sua interpretação profética, suas habilidades de profecia. Do capítulo 8 ao capítulo 12, a série de visões que Daniel tem sobre os acontecimentos futuros. Então, 3 fases. Capítulo 1, Daniel se apresentando. Capítulo 2 ao 7, as suas interpretações proféticas. E do capítulo 8 ao 12, as visões de Daniel sobre os acontecimentos futuros. A escatologia, a visão dos tempos do fim em Daniel. Na verdade, para se entender a compreensão das últimas coisas de Apocalipse, se faz necessário entender Daniel. Eles estão intrinsecamente ligados. Deve ser isso, vai. Na cabeça tá a palavra, não estou conseguindo dizer não. Daniel, então, é um companheiro de estudo para o livro de Apocalipse. Daniel se torna alguém que vai ter visões sobre o que é o anticristo, a grande tribulação, o milênio e a vinda de Cristo. Na profecia de Daniel está o destino futuro da cidade de Jerusalém, mas o destino futuro do povo de Deus, da humanidade. Nós vamos ver Daniel recebendo de Deus de forma tão profunda. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que vão receber o nome, os seus 6 amigos, de Sadraque, Mesaque e Abednego. São a prova de que Deus manifesta o seu poder, independente do cenário que estejamos. Vamos ler então o relato desse jovem judeu, desse jovem que veio de Judá, da região de Judá, e transformou e impactou também a Babilônia. Vamos nessa? Nós vamos hoje até o capítulo 4 de Daniel. Abra comigo Daniel capítulo 1. Ele vai começar desde quando o cativeiro aconteceu e os nobres foram levados. No 3º ano do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, ele levou o rei embora, os utensílios da casa de Deus. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que também trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, tanto da linhagem real como os nobres. Pessoas que tinham preparo, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a linguagem dos caldeus. Pouco esperto o Nabucodonosor, pega os jovens, os potenciais, pega a próxima geração, dos mais belos, os mais formosos, os mais inteligentes, traz para próximo do rei, porque nós vamos ensiná-los a cultura babilônica, ou seja, a Babilônia sempre está atrás da nova geração. A Babilônia sempre quer acabar com a esperança de futuro, transformando a nova geração. Por isso a gente tem que estar atento na nova geração. Determinou o rei, então, venham morar junto comigo, e o rei vai dar a ração diária, das finas iguarias da mesa, do vinho que ele bebia, que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, olha que mordomia. Você vai para o cativeiro, mas na verdade você vai morar nos aposentos do palácio do rei, vai comer da comida que o rei come, vai beber do vinho que o rei bebe, por 3 anos nessa mordomia, só para aprender a cultura. A Babilônia tem manjares, tem pratos para oferecer. Determinou-se então que eles iam ficar 3 anos fazendo isso. Mas olha o versículo 6. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
E eles mudaram de nome. Os eunucos colocaram nomes babilônios. Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael virou Mesaque, Azarias, Abednego. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Beltesazar. Mas olha que maravilha. Resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Ele falou, não quero essa comida da Babilônia. Eu não vou me contaminar com a Babilônia. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou deixar que o conforto da Babilônia me faça esquecer o meu sistema de raízes. Eu não vou deixar que o conforto da Babilônia me faça esquecer a aliança que eu tenho com meu Deus. Era um jovem, era um adolescente, gente. Ele podia falar, cara, que maravilha, é de Deus. Olha cada comida maravilhosa que o rei tem, olha a bebida que o rei tem, olha o conforto dos aposentos reais. Eu não vou me contaminar com nada disso. A Babilônia não tem nada para me oferecer. Ora, Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Seus eunuco era aquele que trabalhava para o rei. A função dele era deixar aqueles meninos saudáveis para servir o rei. Então não servir das iguarias do rei para os meninos era afrontar a palavra do próprio rei. Só que Deus deu graça a Daniel. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, Daniel, eu tenho medo do meu senhor, porque o rei determinou a vossa comida e a vossa bebida. Quando ele vê o teu rosto mais abatido que os outros jovens, você vai pôr em perigo a minha vida. Você vai ficar anêmico, você vai ficar magricelo aí, você vai ficar abatido, vai sobrar para mim. Olha o que Daniel falou. Versículo 12. Então Daniel, versículo 11, disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, me experimenta, eu te peço, por 10 dias, se nos deem legumes a comer e água a beber. O que Daniel estava fazendo? Eu quero comer os produtos da terra, eu não vou comer os manjares não. Então por 10 dias me experimenta, eu só vou comer os legumes, só vou beber água. Então veja, atesta você a nossa aparência. Compara a minha aparência com os dos jovens que estão comendo as iguarias mais finas do rei. Vê como vai estar. Tá bom, vamos fazer o test drive aí. Por 10 dias ele ficou comendo os legumes e bebendo água e os outros se deliciando em tudo que o rei tinha para oferecer. No final dos 10 dias, versículo 15, sua aparência era melhor e os jovens estavam mais robustos do que todos eles. Eles ficaram mais fortes, porque Deus os sustentou. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as iguarias, o vinho, e davam a eles os legumes. A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Ele passa a jejuar, ele passa a se consagrar. Vencido o tempo determinado pelo rei, trouxe a presente de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre os quais os reis faziam pergunta, achou 10 vezes mais sabedoria neles do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Por 60 anos ele atendeu, próximo ao rei da Babilônia, até virar o rei Ciro, porque Deus deu a ele sabedoria. Nós vamos ver mais para frente aqui, que Daniel, inclusive, adotou isso como um propósito para a sua vida. Dessa consagração que ele tinha, desse posicionamento que ele tinha. Existe até hoje o propósito, nós chamamos propósito como o de Daniel, algumas pessoas chamam jejum de Daniel, onde você tira as iguarias e come os produtos da terra. É interessante você fazer isso um dia, para buscar Deus, para mostrar sua consagração no meio da Babilônia. Na verdade, você que é da Conectados, nós vamos entrar em jejum a partir de 1º de maio até dia 21, que nos prepara para a conferência profética. São 21 dias, que é normalmente o propósito de Daniel. Por que você não pensa e faz um propósito como o de Daniel? O jejum vai ser aberto e livre, mas você pode de repente fazer isso, cara. Vou fazer jejum como o de Daniel. Vou fazer um propósito como o de Daniel. Já vou alertando, já vou avisando aqui que eu pessoalmente vou fazer um propósito como o de Daniel, que destrói a Babilônia, que acaba com a Babilônia e chama a glória de Deus. E aí depois a gente fala com mais calma sobre isso e eu posso até postar a respeito disso. Então, ele tinha 10 vezes mais sabedoria porque se consagrou no meio da Babilônia. Mergulhe profundo. Essa é a nossa frase de hoje. O que acontece então no capítulo 2 é que Nabucodonosor, o rei, tem um sonho. Nabucodonosor teve um sonho e seu espírito ficou perturbado. E ele perdeu o sono.
mandou chamar todos os magos e encantadores e contou o sonho. E disse assim, eu tive um sonho, estou perturbado no meu espírito. E os caldeus disseram o rei em aramaico, ó rei que vive eternamente, diz o sonho e eu darei interpretação. E o rei falou, uma coisa é certa, olha só, o rei apelou. Ah, vocês não são mago? É fácil eu contar o sonho e aí vocês fazem a revelação. Se vocês são top mesmo, vocês vão ter que saber o que eu sonhei e aí vocês vão saber a interpretação. Senão vocês vão ser despedaçados e as vossas casas vão ser feitas como um lixo. Então, respondeu o rei, agora, se vocês declararem o sonho e a interpretação, vocês vão receber dádivas. Responderam segunda vez, rei, diz o sonho, nós vamos dar a interpretação. E o rei falou, eu estou vendo que vocês querem ganhar tempo. Uma coisa é, se vocês não me disserem o que eu sonhei e qual a interpretação do sonho, vai morrer todos os magos da Babilônia. Responderam os caldeus, rei, versículo 10, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse coisa semelhante a qualquer mago, encantador ou caldeu. O que o rei exige é difícil, ninguém há que possa se revelar diante do rei. Nunca vi um rei pedindo para revelar. Eu já vi rei pedindo para interpretar sonho, mas rei para falar, diz o que eu sonhei, e aí você interpreta, isso eu nunca vi acontecer. Isso é impossível. Então o rei se irou e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Todos os sábios que tinham sabedoria da Babilônia. Iam todos morrer. Não sei se você lembra comigo, mas Daniel também faz parte dos sábios. Ele não é dos magos, ele é dos sábios da Babilônia. Ele estava sem saber debaixo desse decreto de morte. Então saiu o decreto dizendo que todos os mortos seriam sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Versículo 13. Iam matar também. Daniel falou, calma aí. Por que é severo o mandado do rei? O que ele quer? Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria a interpretação. Daniel chamou para si, hein? Falou, rei, faz o seguinte, só me dá um tempo. Daqui a pouco eu vou voltar com a interpretação. O desafio tem que saber o que você sonhou. E além de saber o que você sonhou, tem que saber a revelação? Só me dá um tempinho. Veja se Daniel tinha aliança com Deus. A consagração nos faz acessar o que ninguém acessa. Daniel estava consagrado, gente. Ele não se contaminava com a Babilônia. Nenhum outro mago da Babilônia falou, não, isso é impossível. O rei agora viajou. Daniel fala, não, deixa comigo. Ele volta para casa e eu posso imaginar ele chegando em casa falando com os amigos, amigos, tem duas notícias. Os sábios não vão mais morrer por um tempo. Mas chamei para Deus agora o negócio. Chamei para nós. Nós vamos ter que saber o que o cara sonhou e, além disso, qual que é a revelação do sonho. Daniel foi para casa, versículo 17, falou com Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus, para que eles não perecessem como o restante dos sábios da Babilônia. Então, presta atenção o que acontece quando você se consagra, versículo 19. Foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é sabedoria e o poder. Ele quem muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Que mistério é esse? Deus revelou para Daniel o que Nabucodonosor sonhou. Você percebe o nível profundo da revelação? E não só o que ele sonhou, Deus deu a ele a interpretação. Daniel foi ter com Arioque, que era o chefe dos servos do rei da Babilônia, e falou, Arioque, faz o seguinte, não mate os sábios da Babilônia. Me introduz na presença do rei, eu vou revelar ao rei a interpretação. Arioque rapidinho introduziu Daniel na presença do rei e falou, achei dentre os filhos lá do cativo de Judá, alguém que disse que vai interpretar. E o rei falou assim, ei, quer dizer que você fazer saber a revelação do que eu sonhei? É isso? Você está pronto mesmo? É isso? Vamos ver onde está o coração de Daniel, um jovem que não se contamina. Era o momento dele se consagrar, dele viralizar, dele se tornar popular. Sabe qual a resposta de Daniel para Nabucodonosor? Rei, o que você pediu, versículo 27, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, ninguém pode te revelar. Mas olha o versículo 28.
Ele está falando com o rei da Babilônia, gente. Um adolescente, um jovem. Ele olha e diz assim, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Oh, meu Deus do céu. Pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Meu Deus do céu. Ele chama a glória para Deus. Então, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Eis que foi revelado o mistério. Ele vai começar a mostrar para o rei exatamente o que o rei sonhou. Este é o sonho. Esta é a sua interpretação. Ele começa a mostrar. E o sonho é um sonho, não dá tempo de entrar muito profundo, porque aí só no sonho de Nabucodonosor tem tanta coisa acontecendo, mas normalmente ele, resumidamente, ele sonha com impérios que vão caindo um depois do outro. E eu vou ler o sonho e depois eu vou te explicar rapidinho. Você, rei, estava aqui com uma grande estátua, que era imensa, de extraordinário resplendor, de uma cabeça de fino ouro. Quando você estava olhando essa estátua, versículo 34, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua. Juntamente esmiuçado o barro, o bronze, ele está vendo estátuas caindo. Essa é a interpretação, rei. Versículo 37, você é o rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder e força e glória. Você é a Babilônia. Mas, versículo 39, olha a interpretação do sonho. Depois de ti se levantará outro reino, o Império Medo-Persa, que realmente se levantou, inferior ao teu. E um terceiro reino, a Grécia, que vai se levantar, de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro. Romano, o Império Romano. Ele está falando dos impérios que surgiriam na humanidade. Então o rei está tendo uma visão e Daniel está interpretando. A gente lendo hoje é fácil, a gente conhece a história. Ele está vendo a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Quanto ao que você viste dos pés dos arteiros, em parte de barro doureiro e parte de ferro, será um reino dividido. Ele vai mostrando, então, a explicação de todos os detalhes do que o rei sonhou. Quando ele termina de falar o sonho, olha o que ele diz. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, versículo 46, se inclinou, se prostrou com o rosto em terra perante Daniel e disse a Daniel, certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o colocou como governador de toda a Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Deus é um Deus sobrenatural. Ele é um Deus maravilhoso. Quem tem consagração a Deus, na hora do vamos ver, vai ser destacado por Deus. Mas não é só uma primeira vitória. A tua consagração é todos os momentos. Porque Nabucodonosor, ok, reconheceu que Deus é Deus, mas ele é o rei da Babilônia. E ele é convencido de alguma forma, pelos seus sábios e pelos seus conselheiros, a levantar uma imagem de escultura de sua própria imagem. E o capítulo 3 mostra que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha uma altura gigantesca de 60 côvados, 6 de largura. E o rei Nabucodonosor mandou juntar todos os sátrapas, prefeitos, governadores, todas as autoridades da Babilônia, para que viessem a consagração da imagem que ele tinha levantado. Todos estavam ali. E a ordem era que todos os homens, no som de uma trombeta, se curvassem, se prostrassem para adorar a imagem de Nabucodonosor. Todos que ouviam o som da trombeta se curvavam. Mas 3 homens posicionados não se curvavam para a imagem. Quando eles estão vendo que aqueles homens não se curvavam, os sátrapas, os governadores, procuram Nabucodonosor assim, Nabucodonosor, versículo 10, você não fez um decreto que todo mundo, ao ouvir o som da trombeta, tinha que se curvar? Há uns homens judeus que você constituiu sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não fazem caso de ti nem dos deuses, eles não estão se curvando. Nabucodonosor ficou irado e furioso e falou, por que vocês não se curvam? Por que vocês não se prostram? Eles responderam, se o nosso Deus, a quem servimos, nós só servimos ao nosso Deus, nós não vamos nos curvar a ninguém. Só que a punição para quem não se curvasse era ser lançado numa fornalha com fogo ardente. E sabe o que eles dizem em versículo 17?
Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele vai nos levar da fornalha. Mas fique sabendo, ó rei, versículo 18, nós não serviremos aos teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Nabucodonosor se enche de fúria e ordenou que se aquecesse ainda 7 vezes mais a fornalha. Tão quente que o povo que chegou para jogar aqueles meninos dentro da fornalha, os servos que chegaram para jogar morreram com o calor da fornalha. Eles jogam aqueles jovens lá dentro. A palavra do rei era tão urgente. Quando ele joga ali dentro, o rei volta para olhar ali. E quando ele volta para olhar a fornalha, versículo 25, o rei se espantou e olhou dizendo, calma aí, nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Sim. Por que eu vejo 4 homens soltos? Eles estavam amarrados, mas agora eu estou vendo 4. Andando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Oh, meu Deus, havia um 4º homem na fornalha. Havia alguém no meio da guerra. Só isso aqui já dá uma live, né, gente? E o Nabucodonosor fala, meu Deus do céu, bendito seja o Deus de Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos da fornalha. Mergulhe profundo. Consagre-se a Deus, porque aí você vai ver coisas sobrenaturais. Nossa leitura termina hoje no capítulo 4, mostrando o quanto Nabucodonosor enlouqueceu, porque ele era o rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, a paz seja multiplicada. Me pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Daniel está escrevendo. Que grandes são os seus sinais, quão poderosas suas maravilhas. Seu reino é reino semi-eterno, seu domínio de geração em geração. Aí ele vai escrever como se fosse em primeira pessoa. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou, está contando a história, mas em primeira pessoa. Não é Nabucodonosor que está escrevendo, ele está escrevendo como se fosse. Por isso expedi um decreto, pela qual fossem introduzidas minhas presenças os sábios da Babilônia, está contando o que aconteceu. Ninguém tinha revelação, versículo 8, até que Daniel se apresentou. Dizendo, eu sei que é em ti, Espírito dos deuses santos, nenhum mistério é difícil. Olhando, viu uma árvore, está recontando o sonho. Agora, como no meu sonho estava... Deixa eu continuar lendo aqui. Era assim as minhas visões da minha cabeça que estavam no meu leito. Estava olhando, viu uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Ele está vendo o sonho mais uma vez. Mas a árvore vai cair. A árvore vai se prostrar. Olha o que acontece. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado um coração de animais, e passem sobre ela 7 tempos. Nabucodonosor vai começar a enlouquecer. Quando Daniel tem essa visão, a Bíblia diz, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Seus pensamentos se turbavam, e o rei falou, Beltesazar, não se perturbe com o sonho e com essa interpretação. Diz que Daniel tem essa visão, fala, cara, rei, sabe o que vai acontecer? A árvore que você viu crescer, que veio ser forte, sua grandeza chegou até o céu, essa árvore vai cair. Ela vai ser expulsa entre os homens, vai ser expulsa entre os e vai passar a conviver entre os animais. Exatamente foi isso que aconteceu. Passou um tempo, uma voz veio sobre Nabucodonosor e disse, já passou de ti o reino, você vai ser expulso entre os homens. No mesmo tempo se cumpriu essa palavra e Nabucodonosor passou a viver como um animal. Por um tempo. Só que olha o que acontece com Nabucodonosor no final. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu por todas as suas obras, que são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar-me os que andam na soberba. É um capítulo com bastante informação que mostra como, quando Deus pôs a mão, Nabucodonosor começou a se comportar como um animal, enlouquecido por um tempo, até que Deus o resgatasse. Ele está dando uma evidência que até Nabucodonosor teve que se render ao poder, à soberania e à majestade de Deus. Mergulhe profundo. Amanhã nós vamos continuar mergulhando, eu vou falar com mais detalhes sobre essa loucura de Nabucodonosor e o que ele está vendo escrito na parede, e a história de Daniel vai continuar. Mergulhe profundo. É possível viver em consagração, é possível viver em entrega a Deus, é possível viver em aliança com Deus. Que essa seja a tua escolha, a minha escolha esta semana, na verdade não só essa semana, em nossas vidas, mergulhar profundo. Dia 71 da nossa leitura termina aqui. Vimos o restante de Ezequiel, começamos a história desses jovens e desse jovem Daniel. Vou subir agora aqui, vou escrever mergulho profundo, te peço,
Comenta, bomba de comentar, para a gente fazer engajar e crescer essa live sobre Daniel. Mergulhe profundo. Deus abençoe tua semana, Deus abençoe a nossa semana, seja cheio da glória, da unção e da presença de Deus. Nos vemos amanhã, 6 horas da manhã, aqui, nesse mesmo local aqui, no Instagram, 6 horas da manhã. Nos vemos amanhã. Mergulhe profundo. Deus te abençoe, tenha um excelente dia.